O processo de se descobrir como uma pessoa LGBTQIAP+, varia de pessoa para pessoa, pois cada um é um ser singular com vivências e origens únicas. Conversamos com algumas pessoas que se consideram como integrantes da comunidade. Elas nos contam seus relatos de como se deu o processo de descobrimento de cada uma delas enquanto pessoas LGBTQIAP+. Foi quando eu tinha 14 anos, 13 para os 14 anos, eu comecei a me relacionar com um menino. E aí, no começo eu achei que era amizade, mas porque a minha infância foi muito heteronormativa, né? Foi a questão de heterossexualidade compulsória, né? Só que aí eu acabei me descobrindo com 14 anos. Inclusive me assumi cedo pra minha mãe, pelo menos só pra minha mãe, porque eu não confio lá em casa pra poder contar essas coisas, né? Foi difícil pra mim, porque na escola eu andava com uma turminha que era mais heteronormativa e acabei sofrendo muita homofobia quando eu tive que me assumir das pessoas. E é um processo que, pelo menos na faculdade, eu consegui ter uma maior liberdade, me sentir melhor comigo mesmo nesse sentido. Tudo isso eu fui melhorando com o tempo e hoje me sinto muito bem nesse sentido. Primeiro, eu estava passando por um processo também de redescobrimento, né, em relação à minha orientação, tá? Que até então, quando eu me descobri, que foi, eu acho que tinha uns 11 anos de idade, eu era bem novinha, que foi aquela questão, mudei de escola, e aí eu vi uma menina, aí eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Porque eu fiquei super atraída pela menina, e aí a gente não se envolveu, não era do tipo, mas ela foi a minha primeira experiência onde eu pude perceber ali, né, que eu já gostava de mulheres. E aí, de uns tempos pra cá, eu tava vendo a minha relação com homens, sexual, enfim, né? E até então eu tinha me assumido como sexual, e agora eu tô nesse reprocesso de novo, né? Mas meu processo de descoberta foi basicamente esse, né? E aí, assim, eu passei por várias questões, dúvidas. Hoje em dia eu já tô bem mais segura, sabe, em relação a isso. Eu não me sinto mais tão desconfortável comigo mesma, por assim dizer. Foi um processo de construção, né? Aliás, é um processo de construção, né? Não é somente a partir do momento que a gente se percebe que a gente gosta de pessoas do mesmo sexo, mas é um processo de construção como um todo, né? Então, assim, em um momento, em uma fase da minha vida que tudo pra mim era novo, então eu tive várias experiências, fui adquirindo experiências boas e ruins, né? E isso, de certa forma, me construiu enquanto gay, né? Foi um processo bem duro, né? Foi um processo construtivo, né? Mas eu vou dizer que vai ser fácil, que foi fácil, né? E que continua não sendo fácil, né? Porque a todo momento a gente consegue descobrir alguma... Sempre há, né? Eu acho que não somente como gay, mas também como ser humano. Já, por exemplo, do âmbito familiar, eu sempre tive acolhimento dos meus pais, dos meus parentes, né? Primas, tios, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, né? Da minha família. Então, de certa forma, passando por esse ponto de vista, né, isso foi bem confortante, né, por eu estar no ambiente familiar, as pessoas me aceitarem, né, como eu sou, tão somente por esse processo que elas acabam lhe dando uma base, né, uma base reforçada, uma base sólida, né, que você consegue, de certa forma, se desenvolver enquanto ser humano como um todo, né. Primeiramente, eu não entendia o que estava acontecendo comigo, eu achava que era reprovação da minha fé, pois como pessoa nascida dentro da família evangélica, toda a minha família é evangélica, o meu tio ele é pastor, então eu fui criada dentro desta religião. Então eu achava que isso era uma questão de prova de fé, então eu acabava odiando essa parte de mim. E por não querer me odiar, eu acabava refletindo esse ódio em pessoas que eram capazes de se aceitar. Até foi um longo processo entre tratar amigos que se aceitavam mal, entre olhar feio para pessoas na rua, até eu entender que aquele ódio que eu espelhava nos outros era apenas um reflexo do ódio que eu sentia por mim mesma, por não conseguir me aceitar. Eu acredito muito que muitas vezes esse processo de aceitação se torna muito mais complicado quando você mesmo não se aceita. No meu caso, eu sempre percebi que eu tinha essa questão de me atrair por pessoas do mesmo sexo. Então, como eu sempre tive essa consciência, não foi tão difícil para mim quando eu comecei a me inteirar dessas questões ligadas a lutas e tal. Entender mesmo que era, como a minha família era muito religiosa, eu não tinha muito acesso a essa questão mesmo de questão de sexualidade e tal.
com o passar do tempo, eu fui me inteirando melhor e fui me entendendo melhor enquanto homem gay. Hoje em dia eu estou muito mais confortável, né? Eu realmente me reconheço enquanto uma mulher bissexual, né? Mas foi um processo que eu passei através, né, de várias coisas assim, durante a minha vida, porque vinha também outras cargas, né? Você ser uma mulher negra, bissexual, tem outras cargas de opressões que você sofre dentro da sociedade. E até para você aceitar essa identidade também passa por isso, por você saber o que é que você vai sofrer, né? Então eu me relaciono com meninos e meninas desde muito nova, né? Então assim, pra mim isso nunca foi uma questão, mas eu não queria de fato me denominar como uma pessoa que gostava de mulheres, uma mulher que gostava de mulheres, porque eu sabia que tinha uma outra carga com isso. Então às vezes eu só dizia, é por diversão e tal, mas eu de fato me descobri quando eu me apaixonei por uma menina e a gente não se relacionou, né, mas eu me descobri ali, aí foi quando eu de fato me assumi pra minha família e teve esse processo, né, tanto de aceitação da minha família quanto a minha própria aceitação como, enfim, uma pessoa bissexual, pessoa LGBT. E aí é isso, assim, eu me senti muito mais acolhida dentro dessa comunidade, até porque a maioria dos meus amigos são pessoas LGBTs também. E isso me faz sentir confortável também com eles estar entre pessoas que de fato passam por essas mesmas coisas que eu, né? E de que também tem essa liberdade de amar.